Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin. E neste vídeo eu quero falar para você sobre o Senhor Jesus. Eu pesquisei e uma das coisas mais pesquisadas na internet são quem é Jesus? E neste vídeo aqui eu quero responder para você essa pergunta, se esta também for a sua. Algumas informações básicas sobre ele é que o seu nome significa salvação de eu sou. O nome de Deus é um tetragrama, se escreve YHWH, mas como ninguém aqui sabe a pronúncia deste nome, ele é chamado pelo significado do seu nome, eu sou. Ou então, se alguém preferir alguma tradução, chamá-lo pelo nome Javé ou Jeová. O nome do Senhor Jesus ele já revela que ele é a salvação de Deus para a humanidade. Quem recebe a Cristo recebe a salvação. Quem rejeita ele rejeita a salvação de Deus. O Senhor Jesus ele é o Cristo, o Filho de Deus. A palavra Cristo é uma tradução para Messias. Messias significa ungido. No Antigo Testamento, quando o Senhor ele escolhia algum homem para reinar, ele o ungia com óleo, usando um de seus profetas. O Senhor Jesus, ele é, portanto, rei. E como rei, ele é justo, ele pratica a igualdade, ele é benigno, verdadeiro, sábio. Ele odeia o mal. Ele guarda a lei de Deus e a pratica. Ele julga com retidão e sem parcialidade, sem fazer acepção de pessoas. O Senhor, ele é guerreiro. Ele é forte, poderoso e glorioso. E um dia, o Senhor Jesus, ele voltará a este mundo e ele estabelecerá o reino de Deus na terra e ele reinará sobre este mundo. Reinará sobre os céus e a terra. Todos os que receberam reinarão com ele, o servirão, mas os que rejeitaram não farão parte de novos céus e terra. E também o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas mais um homem entre outros, como se ele fosse simplesmente um homem que nasceu bom, um homem que tem muita sabedoria e inteligência, coisa assim. Ele é o Filho de Deus. Quando o homem e a mulher pecaram no Jardim do Éden, eles estavam perdidos. O pecado separou eles de Deus, porque Deus é santo. Isso significa, ele é separado da corrupção do pecado. Mas o Senhor, por amar tanto o ser humano, ele prometeu redenção a Adão e Eva. Esse aqui estava prometendo redenção à humanidade. Enviar um redentor. Muitos anos se passaram e ele cumpriu a sua promessa. Ele enviou Jesus. Ele fez ele nascer de uma maneira milagrosa. Não foi por meio de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, não. Deus, por meio de seu Espírito, ele fez uma virgem chamada Maria engravidar e dar à luz ao Salvador do mundo. Jesus, ele é Redentor e Salvador. Pelo que tenho pesquisado, redenção é pagar o preço pela liberdade de um escravo. Nós cristãos, antes de termos a Cristo, nós éramos escravos do pecado. Mas quando nós o recebemos, o Senhor Jesus, ele nos libertou da escravidão. E como ele fez isso,
foi por meio do sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário. O motivo pelo qual ele morreu na cruz foi para dar a salvação, dar a oportunidade de salvação a todos os homens e mulheres deste mundo. Libertar as pessoas da escravidão do pecado. Considera elas a oportunidade de receberem o perdão de Deus e a vida eterna, reconciliar-se com o Senhor e viver junto a Ele na eternidade, em seu reino celestial. Jesus, ele é também Senhor. Isso quer dizer que ele é chefe. E nós devemos servir a ele, reverenciá-lo, obedecê-lo e também trabalhar para ele com boa vontade e valorizá-lo. E segundo as Escrituras também, devemos ter temor e tremor por ele. Mas isso fala no sentido positivo e não no negativo. Como terror, como se ele fosse nos fazer mal. Nós devemos ter temor a ele porque ele é bom sim, mas também ele é justo. E quando há necessidade da severidade, ele usa. O Senhor, ele também é mestre. Mestre é professor. Ele, pelo que tenho visto aqui, ele ensina aos seus discípulos com simplicidade e sabedoria e graça. Ele lhes dá o exemplo e ensina, façam o que eu faço. É claro que nós não devemos fazer tudo o que ele faz. Há certas coisas que só ele pode fazer. Há coisas que é permitido a ele fazer e não a nós. Mas quanto a outras coisas, nós temos que imitar o seu exemplo, que é perfeito, excelente. O Senhor Jesus, ele é também uma pessoa que tem muitas virtudes, a saber, toda virtude que existe. Algumas das virtudes do Senhor Jesus são verdade. Ele sempre diz a verdade. Ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Ele é compassivo e misericordioso. Ele se compadece da dor de seu próximo. E no coração dele é rico em amor, graça e perdão, e pobre em desejo de vingança e punição. Ele é humilde. Isso quer dizer que ele tem um ego pequeno. E quando ele fala de si mesmo, pouco se eleva. O que ele faz é para exaltar ao Pai e não a si mesmo. O Senhor Jesus, ele é também uma pessoa que demonstra os frutos do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Senhor, ele é amoroso, ele tem paz e busca a paz. Ele é alegre, ele é longânimo. Longanimidade significa longura de fôlego. Isso, quando alguém o irrita, ou melhor dizendo, quando alguém lhe faz uma provocação, ao invés dele irar-se imediatamente, o que ele faz é o Senhor, ele é tardio ao irar-se e rápido em perdoar. O Senhor, ele é benigno. Ele vive fazendo o bem. Ele é bondoso. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele deseja, o que ele diz e o que ele faz é bom. Ele crê no Pai. Ele crê em tudo o que o Pai lhe diz. Como eu havia dito, o Senhor, ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. E ele também, ele domina a si mesmo. O Senhor Jesus, ele não é descontrolado. Ele não é impulsivo. Ele não age, por exemplo, quando ele esteve nessa terra, ele também tinha uma carne.
Mas mesmo assim, ele não andava segundo a carne, ele andava segundo o Espírito. O Senhor Jesus, ele domina a si mesmo, ele controla-se. E mesmo quando ele está irado, ele ainda assim, ele pode conter-se e não agir por ira, mas agir com amor. Jesus, ele é também o juiz. O Senhor Jesus, ele disse que o Pai deu ao Filho todo o juízo. Isso está escrito em João de que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Senhor Deus, ele constituiu o seu Filho também por juiz, porque Jesus, ele veio ao mundo também em forma humana, sendo ele Deus e homem ao mesmo tempo. E porque ele, vivendo como homem, praticou a justiça e não pecou, ele também ele conhecia as dores humanas, porque Deus, ele não tem um corpo, por exemplo. E também ele não tem as limitações que nós temos. Mas o filho dele, Jesus, teve. Por esses motivos, e também alguns outros, o Senhor fez seu filho juiz. E o Senhor Jesus, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Isso quer dizer que ele julgará os que vivem e também julgará os que morreram. Ele tem poder para dar vida e para matar e para ressuscitar. O Senhor Jesus também aqui, como ele diz nas Sagradas Escrituras, ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina toda a vida na criação. Ele é também o caminho que nos conduz a Deus. Para alguém andar neste caminho, tal pessoa precisa andar como ele andou. O Cristo, ele é também a verdade. Hoje em dia se ouve falar que não há verdade absoluta e de que a verdade é relativa. Isso é mentira, era de Satanás. Jesus é a verdade em pessoa. Todas as palavras que ele diz são verdadeiras, mesmo se porventura elas parecerem loucas. Todas as palavras do Senhor são sábias. O Senhor Jesus, ele é uma pessoa maravilhosíssima, uma pessoa única e extraordinária. Ele é excelente, é também amável e amoroso. As coisas que ele fez em sua vida, como obedecer a Deus até a morte, de curar enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho, ensinar as pessoas a sua doutrina, ensinando a elas a melhor maneira de viver que existe. Ele fez tudo isso por amor. Ele fez isso por amor a Deus Pai. Ele fez isso por amor às pessoas. Segundo o que eu vi de um certo pastor, o motivo pelo qual Jesus ele é odiado das pessoas é porque ele ama as pessoas. Uma pessoa que não tem amor pelo próximo, o que ela quer? Ela quer fazer mal aos outros. Ela não quer perdoar a quem erra. Ela não quer fazer coisas para benefício de outro, mas para benefício próprio. O Senhor Jesus era diferente. Ele não buscava o seu próprio benefício. Ele buscava o benefício de outra pessoa. Ele amava tanto os pecadores que ele perdoava até os que eram considerados dignos de morte.
de e ódio e desprezo. Segundo a lei do Antigo Testamento, uma pessoa que cometesse adultério tinha que ser apedrejada até a morte. O Senhor Jesus, ele soube de um caso em que uma mulher havia cometido adultério, e os religiosos da época estavam querendo condená-la, mas antes disso eles queriam tentá-lo para derrubá-lo. Mas o Senhor Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a condená-la. E as pessoas, reconhecendo seus próprios erros, elas soltaram as pedras e foram embora. A única pessoa naquela situação que tinha o direito de condenar aquela mulher era Jesus. E o que ele disse a ela? Mulher, onde são os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O Senhor, ele demonstrou misericórdia para uma pessoa digna de morte. E ele também demonstrava amor para com as pessoas rejeitadas e desprezadas pela sociedade. Os publicanos, eles eram considerados traidores em seu tempo, porque eles eram judeus, mas passaram a trabalhar para Roma. E mesmo assim, o Senhor Jesus não, por exemplo, não nos tratou com injustiça, não nos tratou com acepção, mas ele os tratou bem e os chamou ao arrependimento. Ele sabia quais eram os pecados daquelas pessoas, mas ainda assim, como ele havia dito, eu vim dizendo, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus, ele sabe que nessa terra não há nenhum homem justo. O único homem justo que existe é ele. É o único homem que cumpriu toda a lei e nunca a transgrediu. Se ele procurar se algum homem justo nessa terra, seria uma busca em vão. Porque todos os homens nessa terra são pecadores. E mesmo assim, ele chama cada pecador, cada pecadora ao arrependimento. Venha a mim, arrependa seus pecados e receba o meu perdão e a minha graça. E há mais outras coisas aqui na Bíblia Sagrada que falam a respeito do Senhor Jesus. Mas estas aqui são as que eu quero falar contigo nessa mensagem. Se você quiser conhecer mais a Jesus, o Filho de Deus, eu te digo para você examinar a Bíblia Sagrada e buscar conhecê-lo mais, saber o que ela diz sobre ele, mas também cultive um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus, para que você também conheça-o pessoalmente, você possa saber muitas coisas sobre ele. Ter um relacionamento com o Senhor Jesus é maravilhoso. Digo isso por experiência própria. Muitas vezes errei, mas o Senhor, ele teve compaixão de mim, teve misericórdia. Ele poderia me condenar severamente, mas ele não fez isto. Ele viu e ouviu o meu arrependimento e o meu pedido de perdão. Então, e ele me perdoou. Ele me trata bem. Ele me instrui, me disciplina quando necessário. Ele cuida de mim, me protege, me honra, me abençoa. Ele demonstra o seu amor por mim. E essas coisas que ele faz a mim, ele também quer fazer por você. O que você precisa é arrepender-se dos seus pecados. Receber ao Senhor se você ainda não recebeu, e obedecer a palavra dele. E cultivar um bom relacionamento com o Senhor Jesus. Faça isso, porque a melhor pessoa que há é Deus. Jesus, ele também é Deus.
Ele é a pessoa mais importante na vida de cada um. Então, ele tem que ser também a nossa primeira prioridade, a pessoa que nós mais amamos em nossa vida. A pessoa que nós mais amamos tem que ser não o nosso filho ou filha, pai ou mãe, irmãos ou irmãs, ou marido ou esposa. Quando digo pai, estou falando pai segundo a carne, ou pai de sangue, ou pai adotivo, tipo, para quem tem pai adotivo. Mas aqui, nós devemos amar a Deus e ao seu Filho unigênito em primeiro lugar. Cultive um relacionamento com o Senhor Jesus. Isso será uma das melhores coisas que você terá feito em sua vida. A maior alegria está nele e não em outra pessoa. E esta é a mensagem de hoje. Se você gostou, aperte no botão gostei e deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e assista também as minhas outras mensagens no YouTube. Aperte o botão de sininho para você receber a notificação de vídeo novo. Que Deus te abençoe e até a próxima se Ele quiser.